com o nosso programa Manhã Leve, falando sobre assuntos que são assuntos, olha, que me interessam, doutor. A gente faz a pauta, né? Muitas vezes a gente fala assim, o que as pessoas gostariam mesmo de saber? E aí a gente faz a pauta em cima disso. E hoje a gente vai falar com você sobre isso, que as gestantes têm muita dúvida. Às vezes parece dúvida assim, sei lá, a barriga pontuda é menino, não sei o quê. Parece meio bobo, mas é importante porque a gente fica muito segura quando a gente fica gestante. Sem dúvida. E né? sempre tem a opinião da avó, da tia, né? Sempre tem essa opinião mesmo. É verdade. O doutor Fabiano Elisei Serra já veio aqui ao programa, ele é ginecologista e obstetra. Hoje você chefia o Hospital Interlagos, é isso? Toda a maternidade. A equipe médica de obstetrícia. De obstetrícia. Isso. Que legal, doutor, parabéns. Obrigado. Eu estava conversando com ele nos bastidores, ele tem uma história, assim, ele já atendeu na Amazônia, já atendeu no Egito, já atendeu na Polônia, já foi para o centro-oeste do Brasil. Tem uma história impressionante de parabéns, viu? Obrigado. Parabéns mesmo. A gente já vai colocar no ar as perguntas, eu já volto, doutor, então vai se preparando aí. Tá joia, obrigado. É isso aí, gente. Nós adoramos falar de saúde, porque saúde, exercício físico, todas essas coisas são primordiais para a gente se sentir bem, né? Então, por isso que a gente cutuca nesses pontos, porque são importantes. E agora vamos falar de gestantes, das dúvidas que vocês têm quando a gente fica grávida, que não é fácil, né, mulherada? A gente sabe, ser mãe não é tão fácil quanto parece, né, doutor? Não é mesmo. Como que... todos os médicos, os obstetras falam que a emoção de você fazer um parto é sensacional. Você sente mesmo que... Não sei, como que a gente se sente? Sinto, em todo parto. Todo parto? Todo parto. Principalmente naqueles que a criança é muito desejada, né? Você vê que o pai está envolvido, que a mãe está envolvida. O envolvimento emocional do médico é muito grande também. Então, o que mais você quer é que o resultado seja positivo para todo mundo. E eu acho que todo mundo vai concordar comigo. A presença de um médico que está do seu lado, sério, competente, que vai fazer que você sabe que você pode confiar nele. Sem dúvida. Principalmente quando você está tendo um bebê, que é a coisa mais importante, né? Assim, o amor maior que a gente tem, não adianta, né? Bom, doutor Fabiano, vamos lá. A gente perguntou para umas pessoas na rua, a Juliana foi nossa repórter das ruas. Vamos lá. E perguntou as dúvidas. Vamos ver o que eles falaram. Agora que eu tô grávida, eu não posso fazer um monte de coisa. Não posso lavar a cabeça à noite, não posso comer pimenta, não posso pintar o cabelo. A barriga é falsa. Mas será que essas afirmações que eu fiz são falsas ou verdadeiras? Daniel, você já é papai? Ainda não, Tem vontade de ser? se Deus quiser. Mas tá preparado para lidar com as dúvidas das grávidas nesse momento? Algumas, né? Inclusive, eu tenho uma dúvida que é o seguinte: gestantes podem ingerir alimentos com pimenta? Mito ou verdade? Doutor, sim ou não? Pode levantar a plaquinha, eu sei que você não está muito acomodado. Sim. Vamos lá. Sim, pode. Então, pimenta Pode. é permitido. Pode. Por que tem esse mito? Pois é, Maria. Na verdade, a pimenta é um alimento, é um condimento muito usado na alimentação brasileira e que ela não tem contraindicação. Na verdade, se a mulher ela tiver algum problema de estômago, tiver azia, tiver queimação, a gente não recomenda. Se ela tiver desenvolvido também um quadro de hemorroida ao final da gestação, que é um quadro comum também, é bom evitar, que pode piorar um pouquinho a dor durante a evacuação. Tá, então, pimenta normal se Se a paciente estiver bem adaptada, conseguir ingerir, não sentir desconforto nenhum, pode comer pimenta sem problema. Eu tô lindo, doutor, porque antes de eu ter minha filha, acho que foi no sábado, eu tive minha filha, acho que na terça ou quarta-feira. Eu fui comer um prato de feijoada, acho que eu comi 2 pratos de feijoada. Eu não lembro se teve pimenta ou não, mas eu adorei. Nossa, eu tava com tanta vontade de comer feijoada. Não sei se é coisa de grávida, mas ai, que delícia. Não faz tão mal, né? Não, tem paciente que passa a gestação inteira sem sentir nada, né? Então, se ela comer pimenta e se sentir bem, não tem por que não comer. O enjoo é obrigatório? Será que Enjoo- tem essa pergunta aí? Provavelmente. Sim ou não, doutor? Isso é uma pergunta... O enjoo Não é? não é obrigatório. Tem mulher que não sente enjoo? Tem mulher que não sente enjoo. Nem nos 3 primeiros meses? Nem nos 3 primeiros meses. Tem mulher que cerca de 50% das mulheres só sentem enjoo. Não, Sortudas as que não sentem, sortudas. né? Mas sabe-se que, por exemplo, algumas gestações de gêmeos, uma gestação que a gente chama de molar, que é o que não cresce um neném especificamente, que não vai ser um neném que vai nascer vivo, essas gestações elas têm maior risco de ter os enjoos e os vômitos, tá? Isso Então, até quantos meses? Toda a gestação? 3 meses. Na verdade, 3 12 meses, semanas, 12 a 16 semanas é o esperado que acabem esses quadros de vômitos. Algumas mulheres podem levar até o final da gestação, mas um quadro um pouco mais leve.
Tem muita mulher que acaba até emagrecendo nos primeiros 3 meses, porque não consegue comer absolutamente nada, né? E o que a gente tem que diferenciar é de um quadro que a gente chama de hiperêmese gravídica, que aí é um quadro realmente patológico, que as mulheres desenvolvem um quadro de vômitos e desidratam e podem cursar até com um quadro de desnutrição. Isso tem que fazer o pré-natal direitinho. Às vezes, algumas pacientes necessitam de internação hospitalar por conta disso. Nossa, eu não conhecia isso, não. Vamos ver a próxima pergunta. A gente estava conversando aqui, eu e o Matheus, e ele também já ouviu muitas coisas em relação a grávidas. E ele tem uma dúvida. Pode falar, Matheus. Então, eu ouvi falar que chupar limão ajuda a combater as náuseas na gravidez. Mito ou verdade? Olha... Sim ou não, doutor? Olha, Matheus, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levantar as duas, tá? Olha, limão? Limão, porque na verdade, assim, existem alguns estudos que saíram que realmente dizem que o limão melhora um pouco as náuseas. Mas são poucos estudos, com pequena quantidade de pacientes, então a gente não pode dizer isso ainda. O que é fato é que se a paciente chupa o limão e percebe uma melhora do controle das náuseas, não tem por que não chupar. O limão não faz mal na gestação, então pode-se fazer o teste. Se resolver pra você, continue chupando o limão, não tem problema. Mas e uma limonada serve ou tem que chupar o limão mesmo? Pode ser uma limonada. Uma limonada, é a mesma coisa, né? Vai entrar limão de qualquer jeito. O que acontece é que às vezes o líquido em excesso, ele pode prejudicar e aumentar as náuseas. Então, o ideal de tomar líquidos é que sejam líquidos em pequenas quantidades, várias vezes ao dia. E também não refrigerante. Não refrigerante, não café. O líquido gelado, ele tende também a ser mais bem aceito no estômago. Ótima dica. Vamos ver a próxima. Eu tô gostando que os homens estão fazendo pergunta. Bacana. Vamos ver se é mais um homem ou uma mulher. Pode colocar. Bom, eu tô aqui com a Lidiane e ela tem uma dúvida. Se as gestantes ficarem sem comer muito tempo, aumenta ou diminui os enjoos? Mito ou verdade? Uma mulher. Vamos lá, Lidiane. Sim. Aumenta o enjoo, tá? Então, ficar muito tempo sem comer também deixa a paciente mais nauseada, tá? Com mais enjoos. Então, o ideal é que fracione a alimentação, a cada 3 horas coma alguma coisa e além disso, procure dietas que sejam mais secas, com menos gorduras, menos açúcares, porque isso nauseia um pouco mais. É engraçado, parece contraditório, que a pessoa acha que quando ela come, ela vai sentir mais enjoo porque tá ingerindo aquela comida e não vai fazer bem. Mas é o contrário. É quando não come, fica muito tempo sem comer. E quando comer em pequena quantidade, né? Não comer... Tipo eu, 2 feijoadas e tal. Tem gente que faz 2 refeições durante o dia, né? E isso é um veneno pra quem tá nauseado. Sabe o que acontecia comigo? Eu comia tudo certinho, mas eu comia pão integral com queijo branco e peito de peru, por exemplo. Os nutricionistas não gostam muito de peito de peru, mas... eu achava que era saudável, ainda acho que é saudável. Aí eu comia 2 pães, assim, 2 horas da tarde, outro 4h30, porque eu tava com fome, afinal eu tinha 2 pessoas, eu e mais uma e tal. Então eu comia tudo natural, mas muita quantidade. Muita quantidade. Né? Aí engordei muito. E na verdade, isso é um outro mito, né, que eles têm, Maria. Eles acham que tem que comer muito, né? Porque agora são 2, então tem que comer muito. E na verdade o que a gente sabe é que tem que aumentar a ingesta aí em 300, 600 calorias no máximo por dia. Só? Só. Ai, meu Deus. Vamos ver a próxima pergunta. Bom, eu tava aqui conversando com o Edgar e ele tem uma dúvida. Pode fazer a sua pergunta, Edgar. Eu gostaria de saber se grávidas podem apresentar alterações na visão. Isso é mito ou isso é verdade? E aí, Maria, já ouviu falar nisso? Eu nunca apresentei, assim, eu grávida nunca apresentei. Não, eu nunca ouvi falar, não, doutor. Mas isso é uma baita de uma verdade. É. As grávidas têm várias alterações visuais. A primeira delas, e mais comum, é o olho seco. As pacientes elas podem desenvolver um quadro de secura nos olhos que incomodam muito. E o tratamento para isso seria usar aquelas lágrimas artificiais. Lágrimas artificiais é o quê? O colírio? É um colírio, é um colírio. Que na verdade é um colírio hidratante, né? Ou mesmo soro fisiológico, né? Que é bem mais em conta e pode ser utilizado também à vontade. O colírio tá bem caro hoje em dia. Colírio tá bem caro. Ele dura, mas tá bem caro. Outra alteração visual que é comum também é uma sensibilidade à luz, tá? Principalmente pacientes que têm quadros de enxaqueca, esses pacientes podem piorar um pouquinho na gestação. Além disso, uma outra alteração que pode acontecer é a alteração do grau, da acuidade visual. Então, os pacientes podem perder um pouquinho da visão durante a gestação. E aí volta ao normal? Volta após a gestação, volta ao normal. Então, muitas têm tanta piora que precisam procurar o oftalmologista e fazer uma regulação do grau no período. Outras, essa alteração é tão pequena que dá para aguardar o
o pós-parto e Essa esperar a resolução alteração normal. de visão pode levar a uma tontura e uma queda, de repente? Não necessariamente, não. É só um pouquinho. Não, existem alterações de visões que aí estão relacionadas a doenças, né? Então, por exemplo, esse paciente que evolui com quadro de pré-eclâmpsia, que pode evoluir com quadro de eclâmpsia, que é a pressão alta na gestação, elas podem ter alterações visuais que podem nos indicar problemas na gestação. Então, se você tem pressão alta, tem que ficar mais atento a essas alterações visuais, Ok. tá? Vamos ver a próxima pergunta. Eu e a Cíntia, a gente estava conversando aqui sobre esse calor. A gente nem saiu ainda do inverno, estamos indo para a primavera e já está quente. E dentro desse assunto, ela tem uma dúvida. Pode fazer, Cíntia, essa pergunta. Gostaria de saber se grávida sente mais calor. É mito ou verdade? Essa é boa pergunta. Sim, né? Sim, sente mais Sente. calor. O que se sabe é que as gestantes elas têm mais ou menos meio grau acima da temperatura normal basal da mulher. O que acontece é que existe uma vasodilatação. Os vasos do corpo, os vasos sanguíneos do corpo, eles ficam mais dilatados e por isso a temperatura pode sim aumentar durante a gestação. E por isso que aumenta a enxaqueca? Não, a enxaqueca tem relação com a alteração hormonal, né? Tá. Mas o calor também tem relação com essa alteração hormonal. Inclusive tem mulheres que queixam de fogachos, né? Que são aquelas ondas de calor... Tipo menopausa, Tipo da assim. menopausa. Porque com as oscilações hormonais da gestação, pode acontecer de ter essas ondas de calor Por isso também. que os filhos têm que dar muito valor às Tem mães, que porque dar não é muito fácil, valor. não, Tem. viu? E tem mulher que sofre muito durante Isso a é gestação. verdade. Eu, particularmente, tive uma gestação bem tranquila, mas eu conheço muitas amigas que tiveram que ficar verdade. hospitalizadas. A Eliana agora, né? É verdade. A Eliana teve o caso que ficou super famoso, graças a Deus. A filhinha dela nasceu e tá ótimo. Um beijo pra você, Eliana. Vamos ver a próxima pergunta. Essa vai para as mamães que têm uma certa dificuldade em saber o sexo do bebê na hora do ultrassom. E a Fátima tem aqui uma dúvida muito interessante em relação a isso. Eu ouvi falar que comer chocolate antes do ultrassom, de fazer o ultrassom, ajuda a saber o sexo do bebê. Se é verdade. Não. Sim ou não? Olha! Se você falar sim, eu largo esse papel agora e vou embora. Na verdade, Sim. eu vou levantar as duas e eu vou explicar por quê. Na- Gente, do chocolate. Na verdade, não é que o chocolate faz melhorar a visualização. Na verdade, qualquer alimento que a mulher ingira, que aumente a taxa de glicose no sangue, vai fazer o neném movimentar mais. E como tem muito açúcar... E como tem muito açúcar, vai fazer o neném se movimentar. Então, aqueles nenéns que estão com as pernas cruzadas, que dificilmente se vê durante o ultrassom, talvez, se eles se movimentarem mais, eles vão abrir as pernas e vão conseguir mostrar facilmente E para isso detecção. foi percebido como fazendo, com os anos? Isso, na Quem verdade- percebeu isso? Isso, na verdade, as próprias mulheres se referem aumento da movimentação quando elas fazem algum lanche ou quando elas comem, né? Então, elas já percebem que o neném começa a pular. E isso é visto no ultrassom também. Nossa, super interessante. Deixa eu ver a próxima. Tô aqui com a Josiane, mamãe da Júlia, e ela tem uma dúvida também. Se o teste de farmácia der positivo, a mulher pode se considerar grávida? Essa pergunta é boa. Essa é. E ela é muito importante. Na verdade, a gente precisa entender o que é o teste de farmácia. Ele detecta um hormônio que é produzido já pelo embrião e depois pela placenta, que é o HCG. E o HCG urinário ele vai ser detectado nesse teste de farmácia. As pacientes Quando detecta o HCG? Quando detecta o HCG, é quase 100% de confiabilidade, tá? 99% eu diria os testes têm de confiabilidade. Quando que não seria? Algumas doenças que produzem o HCG, casos de pacientes que usam o teste fora da validade, mas é um teste de excelente detecção. É muito mais fácil você ter um falso negativo, o que seria isso? O teste não dar positivo quando a mulher está grávida. Do que dar positivo e ser errado, e ela não tá grávida. Exatamente. Porque o teste ele tem um limiar de detecção, né? Ele tem um mínimo do hormônio necessário para ele detectar. Então, se a mulher faz o teste muito precocemente, numa gestação muito precoce, pode ser que ela não detecte mesmo. Assim que atrasar a primeira menstruação, já pode fazer. Porque tem aqueles que você faz sem atrasar a menstruação, não é? Um negócio tem assim. alguns testes agora Faz tanto tempo, doutor, que eu já nem me lembro mais. Tem alguns testes agora que com 4 dias antes, você já pode fazer, antes do atraso, né? Você já pode fazer o teste que dá positivo. E esse também tem 99, não sei quanto por cento. Muito percentual de confiabilidade. Mas na dúvida, sempre fazer o teste de sangue, que ele é o mais fidedigno
sempre. Eu quero fazer uma pergunta agora, porque aconteceu comigo. Eu fiz um exame há 11 anos atrás, que minha filha vai fazer 12 anos atrás, que se chamava sexagem fetal. Perfeito. Eu não sei se esse exame hoje está melhor, ou se eu fiz num laboratório que não foi muito bom, não sei. Ou se eu fiz com muito pouco tempo, acho que eu fiz com 3 semanas, alguma coisa assim. E deu que eu ia ter um menino. Porque esse teste, você fica sabendo o sexo. E aí, quando foi uns 4 meses e tal, viram que era uma menina. E aí, doutor? O teste que não é, o laboratório que não... Até me surpreende, porque na verdade o erro é o contrário. Eu fiz um enxoval assim, comecei a ter paninho de menino, essas coisas. Porque a gente ainda faz o teste realmente, mas o teste é muito mais fácil dar um falso positivo para menina, e na verdade ser um menino, do que vice-versa. Porque o que ele detecta? Ele detecta DNA. Então, teoricamente, para dar um menino, ele tem que ter detectado o cromossomo Y, que é o que caracteriza o homem. Então, acho que eles trocaram meu exame mesmo, pois doutor. não sei dizer se trocaram. Deu menino, virou menina. Mas realmente não é algo esperado. Bom, será que a gente tem mais uma pergunta? Para finalizar, é a última. Tava conversando aqui com a Mariana e ela também tem uma dúvida muito legal sobre gravidez. Pode falar. Eu sempre ouço minha avó falando se barriga pontuda é de menino e redonda de menina. Mito ou verdade? Essa pergunta, olha, todo mundo... é uma pergunta muito frequente. As pacientes chegam no consultório, olha, tô achando que é não sei o quê. Mas gente, é mito, tá? Isso aí... Não tem nada a ver. Não, tá? O formato da barriga, ele é completamente constitucional, ele é da genética, da biologia da mulher e da posição do bebê dentro da barriga, né? Então, se o bebê tá pélvico, se o bebê tá cefálico, ou seja, tá sentado com a cabecinha pra baixo, isso tudo vai modificar o formato da barriga. Não tem relação nenhuma, não. Então eu vou aproveitar um pouco mais da sua presença aqui e vou chamar um WhatsApp da Patrícia Ramos. Olá, bom dia. Eu quero saber se uma diabética pode engravidar. Tenho 34 anos, ela é de Jacareí, São Paulo, doutor. Patrícia. Patrícia, claro que pode engravidar. Deve engravidar se for do desejo seu. A única coisa que a gente recomenda é que antes de engravidar, faça todo o controle do diabetes e que esteja completamente compensada. Porque sabe-se que pacientes que não têm o controle do diabetes têm maior risco de malformações do feto. Então, assim, entrar na gestação com a glicemia controlada é o ideal sempre. Então planejamento é bom, né, nesse caso. Vânia, mas porventura, se ela não planejou, aí ela fica grávida, ela consegue controlar ou é mais difícil? Ainda assim tem que controlar, mas se ela engravidou com os níveis glicêmicos muito altos, ela vai ter um risco de malformação fetal maior. Entendi. Infelizmente. Tá. Vânia Vitor. Ela é de São José dos Campos, São Paulo. Obrigada, Vânia, pelo WhatsApp. Olá, bom dia. Estou com 6 semanas de gestação. Ai, querida, que bom. Muito sucesso e muita sorte pro seu bebê. Quando posso pintar o cabelo, Vânia? É uma pergunta que toda mulher faz, não adianta. Perguntinha recorrente, né? Ótimo que você fez, Vânia, porque todo mundo tem dúvida. E aí, pode ou não pode? Então, Vânia, vamos lá. Primeiro, parabéns, né, pela gestação. Espero que você seja muito feliz durante todo o processo. Bom, pintar o cabelo a gente recomenda que seja a partir das 12 semanas, mas que seja utilizado um material sem amônia, tá? Ou rena, então, natural, aquela escova definitiva. Não, nada disso. Não pode. Nada disso. Na verdade, verdade é que não existe nenhum estudo que comprove que a tintura vai fazer mal pro bebê. O que a gente sempre recomenda é que não se use, porque vai que acontece alguma coisa. Vão botar a culpa na tinta, vão botar... Então é melhor que não arrisque na gestação. Tem coisas que não valem a pena. Pode depois da 12ª semana, porque o bebê já tá formado? Não, tá formado? Isso. Tá? Os primeiros 12 semanas é o período que a gente chama de embriogênese. Tá. Que é o período de maior formação do neném, de maior multiplicação celular do neném. Então, o risco de malformação, ele acontece mais nesse primeiro trimestre, nas 12 semanas. Depois disso, o neném já tá formadinho. E aí ele só vai crescer na barriga. Por isso que os abortos espontâneos, aqueles que a mulher não consegue segurar o bebê, acontece até 12 semanas, né? Exatamente. Muito bom, doutor. Doutor Fabiano Elisei Serra, ginecologista e obstetra. www.doutorfabianoserra.com.br. No Instagram, eu tô te seguindo lá. Que bom. Doutor Fabiano Serra. E YouTube, doutor Fabiano Elisei Serra. Muito obrigado, doutor. Olha, que você continue dando a luz, não você dando a luz, você fazendo os passos para muitas mulheres por aí. Muito obrigada, doutor. Obrigado pelo convite novamente.